vai falar sobre Eres na casa... Eres e o Brasil. Uma linha de investigação sobre o destino do país. Eres do planeta Anão, fotografado e descoberto entre 2003 e 2005, e que desde então vem sendo gradativamente incorporada às análises. Esta conjunção ao nó do norte em Aquário no mapa de 1822. Que enigma sobre os caminhos do Brasil está colocado ali? Por meio de uma discussão sobre a função de Eres na astrologia e as correlações sincrônicas com o momento histórico que vivemos e o que virá, a palestra visa tanto do ponto de vista técnico em relação a este fator astrológico, como interpretativo no estudo de caso do país. Aprofundar debate e pesquisa. O Dmitry pesquisa astrologia desde 1987, é mestre em antropologia pela UFRJ, com cursos e palestras no Brasil e no exterior. É autor do ensaio Reflexões Astrológicas sobre a Realidade Brasileira. Obrigado. Se for muito alto, vocês avisem aí, porque é muito chato. Se tem como abaixar um pouquinho o volume, para não ficar, enfim, chateando vocês. Queria agradecer muito o convite do Sinard, prazer estar aqui, ainda mais fechando esse simpósio maravilhoso, então é uma alegria muito grande. E queria agradecer muito também porque a mim foi dada a oportunidade de escolher o tema. Quase todo mundo teve que, de alguma maneira, seguir o roteiro em função da tríplice conjunção, em função do encontro dos deuses, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Só que eu fui me dando conta de que, curiosamente, ao trazer Eres, eu estava trazendo justamente aquela que chegou de penetra no encontro dos deuses, porque o mito de Eres está muito relacionado a um casamento que havia no Olimpo, e ninguém queria convidar a Eres, porque ela sempre criava confusão. E aí você teve um casamento, uma cerimônia no Olimpo, com todo mundo reunido, e ela chegou de penetra. Então, enfim, quero agradecer muito o convite, inclusive o direito a mim ter sido dado o direito de trazer o tema que eu quisesse, mas curiosamente eu trouxe aquela que é a penetra no encontro dos deuses. E a gente vai ver lá na frente que Eres tem uma participação fundamental nessa tríplice conjunção. Porque essa tríplice conjunção, grosso modo, ela vai fazer uma quadratura exata com Eres, que é o mais lento. Então, como Eres é o planeta ou o planeta não mais lento, são os outros que fazem o aspecto com ela. Então, vamos começar. Bem, por que, além de Eres, enfim, ser um planeta anão, que está chegando aí com as análises, cada vez mais observado, cada vez mais nos programas que a gente usa, para mim foi crucial escolher Eres, porque está em conjunção ao nó do norte do mapa de 1822, que enfim é o mapa mais usado, Então eu falei, peraí, se o nó do norte é um ponto super importante do mapa, se ele está de alguma maneira ligado a um caminho, digamos assim, eu particularmente uso muito os nós. Eu acho que os nós são fundamentais para o direcionamento de uma consulta, inclusive no sentido de aconselhamento. Então eu falei, peraí, Eres, em conjunção ao nó do norte do Brasil, eu sempre fui muito interessado em astrologia mundial, eu quero investigar isso aí, o que isso quer dizer? Então a gente tem ali Eres em conjunção ao nó do norte, na casa 12 em Aquário. Tá legal? Lembrando que Eres foi descoberto em 2003, 2005. Então, em tese, do ponto de vista do inconsciente coletivo, isso vai se tornando mais consciente para a gente a partir do momento em que é descoberto. E claro, são investigações preliminares, 15 anos de Eres, 20 anos de Eres, quer dizer, é super recente. Então a ideia aqui é levantar questões, fomentar o debate, enfim, a gente está descobrindo ainda. Então eu aproveitei o fato de ter sido dado a mim a oportunidade de escolher um tema, de levantar essa bola.
Então, acho que muita gente já conhece mais ou menos a história de Eris, né? Foi a causadora de um dos maiores conflitos da história antiga. E a questão toda gira em função de não ter sido convidada. Então, a questão de não ter sido convidada é um elemento chave para a compreensão desse mito. E aí tem toda a relação com o pomo de ouro, Hera, Atena e Afrodite, quem é a mais bonita. Acho que essa história aí, provavelmente, vocês já conhecem. É dada a ele, então, ele escolhe Afrodite, porque Afrodite promete a ele a mulher, a Paris, a mulher mais bonita, a mortal mais bonita, porque a mulher mais bonita, a deusa é Afrodite, e simplesmente ela era esposa do Menelão. E ele rapta com o consentimento dela, enfim, eles fogem juntos, e aí começa a Guerra de Troia, que é um dos maiores conflitos da história antiga. Bem, você tem uma linha de Homero que fala que ela seria irmã de Ares, de Marte. De onde se conclui que, porque isso não está escrito, não está registrado oficialmente, digamos assim, por ser irmã de Ares, ela seria filha de Zeus e de Hera, então, portanto, uma deusa. Mas para Hesíodo, ela é filha de Nix da noite, e então, nesse caso, ela seria mais um Daemon. O Daemon, antes de Hesíodo, ele tem essa conotação maior de poder divino. Só que a partir de Hesíodo, ele ganha uma conotação mais de espírito, de uma entidade, vamos dizer assim. Então, é até uma questão que eu trago, que a gente vai lidar com Eris como uma deusa ou como um Daemon. E claro, a gente está cada vez mais lidando com um universo complexo, um sistema solar complexo, onde está saindo daquele esquema clássico de planetas e Sol e Lua. Então, cada vez mais a gente está lidando com asteroides, centauros, planetas anões. Então, a gente tem que começar também a, de repente, pensar epistemicamente esse sistema solar e a própria astrologia em função dessa complexidade do sistema solar, que também reflete o quê? A complexidade da vida humana hoje, da contemporaneidade, digamos assim. Mas vê-se que é uma conotação extremamente negativa, tanto que ela não foi convidada para o tal casamento no Olimpo, porque onde ela entrava sempre tinha confusão. Então, vou trazer aqui para vocês o contexto da descoberta. A gente dá para ver que eles têm uma órbita bem excêntrica. Então ela já chega criando barulho, tá? Porque houve uma acusação, porque foi todo um processo, fotografou, enfim. Aí depois é que descobriram que aquela fotografia poderia ser um planeta não. Então eles antes seguraram o anúncio para que só quando tivesse a confirmação exata isso viesse a público. Aí os astrônomos espanhóis passaram a perna e anunciaram antes. Então já tem esse celeuma aí entre astrólogos estadunidenses e espanhóis. E ela também foi a causadora do rebaixamento de Plutão por causa dessa questão do planeta anão. Foi a partir de Eris que o tal do rebaixamento se deu. Tá? E isso, por outro lado, do ponto de vista astrológico, também resgatou Ceres a uma outra condição, porque Ceres também é um planeta anão. Então, no caso, Ceres e Eris, com a descoberta de Eris, Ceres, eles colocariam Plutão, Ceres e Eris no mesmo patamar. Tá? E a lua dela foi batizada de Disnomia, tá? Um daemon que personifica a desordem cívica e a ilegalidade. Xena e Gabriele foram os primeiros nomes de batismo, tanto de Eris como da lua de Disnomia. Então, havia um seriado norte-americano e essa personagem Xena era a personagem principal, tá? Ela lutou ao lado de Ares, só que ela se arrepende. E aí depois que ela se arrepende, depois de conviver com
com Hércules, ela passa a fazer o bem. Ela se arrepende, ela passa a ajudar as pessoas, como se ela aliviasse a culpa. E Discórdia, nesse seriado, era uma antagonista fixa, sendo capanga do Ares. Tá? Ela é acompanhada pela Gabriele. No início era a lua de Ares, de Eris, essa era o nome da lua de Eris. Né? E a China, ela é apontada como uma pioneira, né, no papel das mulheres nos filmes de ação. Considerada um ícone da televisão mundial, um modelo feminista e de sororidade. Então, China e Gabriele são fundamentais para uma compreensão mais profunda e positiva da natureza e do papel de Eris. Então, basicamente, eu levanto essa bola da importância do primeiro batismo para que a gente possa fazer um contraponto ao arquétipo negativo de Eris. Então, a gente tem uma complexidade aí de dois nomes, digamos assim, ou de dois arquétipos para o mesmo corpo. Assim como muitas vezes a gente também vai trazer Prometeu para falar de Urano. Então a gente tem ali Eris no Cavaleiros do Zodíaco e Eris no desenho animado do Simba. E aí a gente tem, antes mesmo da descoberta, enfim, outras séries de TV também na época da descoberta, depois da descoberta, e a própria Bela Adormecida, que de certa maneira, ao ter a fada ruim, que não é convidada, de certa maneira, exatamente, de certa forma também está falando desse mito, desse arquétipo aí. E a gente tem uma religião chamada discordianismo, que é, enfim, um outro ponto interessante para a gente trazer, porque de certa maneira é um inconsciente coletivo, antes da própria descoberta do planeta Anão, anunciando o advento da chegada desse novo elemento, vamos dizer assim. Esse é um dos símbolos de Eris, tá? Na verdade são duas flechas, uma para cima e outra para baixo, em confronto. E é um dos símbolos dessa religião discordianismo, e é um dos... Você tem dois símbolos, você tem também um círculo com uma seta para baixo. É um símbolo que também você vê no Solar Fire, mas você tem a opção de usar os dois. Então, uma religião, enfim, que está profundamente ligada ao movimento beatnik e da contracultura no final dos anos 50 e dos anos 60. São grandes iconoclastas, a questão o tempo inteiro gira em torno de um humor subversivo, de um niilismo, uma relativização da ideia de ordem e desordem. É uma filosofia, assim, digamos, bem pesada. Então esse é um dos pressupostos do discordianismo. Todo o núcleo da maçã dourada também é o lar de um verme dourado. E, enfim, em vários momentos você tem aí descrições dessa formação do mundo, digamos assim. Em um determinado momento ele fala: as bestas juntam-se, as nações dos homens separam-se. Você tem o ciberdiscordianismo, é um pessoal na internet que fica falando sobre essa suposta religião. Você tem até discordiapédia, feita por brasileiros, e outras discordiapédias feitas por outras pessoas de outras línguas de outros países. Então, eu entendo que Eris pode ser pensada como uma oitava superior de Lilith. Acho que existe uma relação bem interessante entre as duas. E se uma está em conjunção ao nó do norte na casa 12 em Aquário, a outra está em conjunção ao meio do céu em Escorpião. Então você vê aí a proeminência de, digamos assim, dois pontos astrológicos, dois elementos, dois fatores astrológicos, em pontos de destaque do mapa do Brasil. Então, enfim, Eris tem essa chave interpretativa do feminino não convidado, porque ela não foi convidada para o casamento do Olimpo, para quem chegou depois, um grande casamento no Olimpo, com todo mundo ali,
e ela foi a única que não foi convidada porque onde ela estava sempre tinha confusão. E ela vai do mesmo jeito e ainda coloca o pomo da discórdia. Do mesmo jeito, Lilith representa um feminino rejeitado pela ordem patriarcal, mas que ao mesmo tempo rejeita essa ordem, né? Ela rejeita primeiro e aí depois que ela é rejeitada. Na verdade, é assim que se dá. E enquanto Lilith, por sua relação com a Lua, vai apontar situações emocionais, sexuais, experiências assimétricas de poder vividas por indivíduos, com Eris a gente vai estar mais associado a processos sociais, inconsciente coletivo profundo, sobretudo porque Eris está além de Plutão. Então traz essa ideia do inconsciente coletivo profundo. Quanto mais longe a órbita, né, mais difícil é para o indivíduo comum, principalmente quando o planeta acabou de surgir, para ele dar conta do significado daquilo ali. Então Eris ainda está emergindo. Vai demorar um tempo até as pessoas se darem conta, como talvez Urano hoje já seja bem mais fácil das pessoas compreenderem, né? O advento de Eris está associado à quarta onda do feminismo, que por sua vez também tem muito a ver com o uso das redes sociais. A desconfiança é parte dos arquétipos de Eris e Lilith. Então a gente tem aí Eris em conjunção ao nó do norte em Aquário, na casa 12. Bem, antes de pensar Eris, como eu disse mais cedo, quer dizer, na verdade ela anunciou, eu tenho um trabalho chamado Reflexões Astrológicas sobre a Realidade Brasileira, é uma compilação, assim, é um texto que nunca acaba, que já tem mais ou menos uns 13 anos, 14 anos. E, claro, eu sempre trabalho muito com nodos, então sempre pensei nos nodos lunares. O Brasil tem esse nodo sul em Leão, na casa 6, e o nodo norte em Aquário, na casa 12. Antes de pensar em Eris, eu só olhava aqui nesse eixo nodal para Vênus. Então, eu sempre vi esse nó do norte em Aquário, na casa 12, como se o país tivesse um destino de miscigenação, de quebra de uma sociedade baseada em castas, onde os donos, Vênus, ricos da terra, casa 6, com títulos nobiliárquicos, Leão, que detinham o poder, sobretudo na época que a independência foi proclamada, como se no nosso, com base obviamente na escravidão, como se o nosso destino tivesse em sermos um cardume, né? Onde Casa 12 fala muito de um todo indiferenciado, onde a gente sim, ao invés de ter castas e ter estamentos, nós tivéssemos uma miscigenação e um sincretismo e uma democracia aonde vivemos uma organização social e política igualitária. Então, basicamente, a minha visão do eixo nodal, para não me estender muito aqui, é essa. Sendo que o Saturno na casa 3, que para mim fala muito do problema educacional do Brasil, e que mesmo na América Espanhola você já tinha universidades na época da colônia, e aqui Portugal não deixava ter de jeito nenhum, então esse problema sério que nós temos de educação, representando um entrave à realização do que seria esse nó do norte aqui. E a gente tem ali a parte da fortuna, né? Que não é roda da fortuna, é parte da fortuna, em Escorpião, na casa 9, que é muito esse olhar para fora, né? Para o estrangeiro, inclusive, onde muitas vezes a gente deixa de olhar para as nossas questões e quer copiar, ou enfim, quer seguir exemplos, leis e exemplos que muitas vezes não estão adequados à nossa própria realidade, digamos assim. Agora, quando a gente traz Eris, que é basicamente um planeta anão, que fala em demonstrar a sua insatisfação por não ter sido convidado e um certo interesse em estragar a festa, mas que, como eu disse no início, pode muito bem ser apreendido sobre a ótica de China e Gabriela,
Bem, eu não sei porque eu não vi o seriado, eu não sei se é Xena, acho que é Xena, né? Xena. Pelo viés positivo, né, pode ser um aspecto de redenção. Então, a questão que se coloca agora em relação a Eris é justamente essa. A gente vai vibrar no aspecto negativo do arquétipo ou a gente vai inferir um aspecto positivo, um viés positivo desse arquétipo? Então, o aquário, no fundo, ele é um aguadeiro que é um escravo que levava água de casa em casa, assim como a gente tinha os tigres no Rio de Janeiro, em várias capitais brasileiras, que eram quem levava uma ânfora cheia de excrementos para jogar no mar. Né? Quem fazia esse trabalho de levar água, gente, era um escravo. Então, o aguadeiro, ele é um escravo em via de emancipação. Na casa 12, por sua vez, Eris alude à reivindicação de que na mistura, na miscigenação, em uma sociedade sem desigualdade ou castas, está a chave para as raízes da escravidão. E, para além disso, a afirmação de que a dimensão hegemonicamente cultural e epistemológica de realidade ditada pelo Ocidente não esgota necessariamente a nossa experiência de sentido e significado. Então, a gente tem ali uns elementos associados a Eris. Um deles é a teoria da conspiração, que tem a ver com o negacionismo, né? Que é um problema sério que a gente está vivendo hoje. Gente que nega a esfericidade da Terra, gente que nega o Holocausto, gente que nega as vacinas, a própria teoria da evolução. E muitas vezes, gente, são pessoas que foram à escola. Exatamente, pois é. E aí, o que acontece? São pessoas que que criaram a paranoia da manipulação. E aí eles começam a rejeitar a ciência, realizam narrações maniqueístas, entronizam a própria opinião acima de tudo, difusão de falsidades. Aí isso vai ter também um elemento chave, que são as redes sociais. Então existe aí um elemento chave para a gente entender Eris, que é essa ideia de teoria da conspiração. Teoria da conspiração sempre existiu, mas parece que isso agora está se massificando, está se tornando uma verdadeira fenômeno, que tem acesso às redes e, por ter acesso às redes, conseguem ter um poder de voz muito maior do que conseguiam ter há 20, 30 anos atrás. Esse é o ponto. E aí, como a gente tem um problema de educação, mas que não diz respeito apenas ao Brasil, diz respeito ao mundo como um todo, então mesmo em países desenvolvidos, onde você tem uma educação um nível muito melhor que o nosso, você verifica esse mesmo tipo de problema. Porque, no fundo, a gente vai ver, não é uma questão cognitiva, mas é uma questão emocional. E aí o que acontece? Você começa a ter isso contaminando os espaços de discussão, porque isso começa a poluir, de certa forma, de tal modo, o ambiente e os espaços de discussão, que às vezes fica difícil argumentar. Não se trata mais de uma questão de argumentar, e sim de você muitas vezes ter interlocutores que estão tão tomados emocionalmente, digamos assim, que não existe argumento capaz de convencer o ser humano desse. Então, se a ciência me contradiz, é porque a ciência se vendeu. É tudo uma grande conspiração. Tem muito a ver com o que a gente está vendo no Brasil. Então, para os Daemons, a Caixa de Pandora ela liberou muitos deles. Independente de Eris ser filha da noite ou não, da versão de Hesíodo, né, a gente poderia pensar como se a Caixa de Pandora, entre outros Daemons, tivesse libertado a própria Eris. Que é como eu vejo a internet. A internet é maravilhosa, eu adoro a internet. Quem me conhece sabe que estou nas redes e tal, acho um instrumento fantástico. Mas o advento da internet, a popularização da internet, e o fato da internet não só buscar, primeiro foi a pesquisa, mas depois ela nos deu o poder de emissores, de termos os nossos canais.
E aí é que a caixa de Pandora se abriu e acho que isso ajudou muito ao espírito de Eres se propagar no nosso tempo. E a gente fala, né, de conteúdos extremistas, manipuladores, tóxicos, versões alternativas da realidade, né, englobando vários temas. Mas eu faço questão de, enfim, ressaltar que a mídia tradicional continua tendo seu grande poder e muitas vezes fomentando também esse tipo de manipulação. Então a gente tem um outro tema crucial para falar de Eres, que é o ressentimento. A simples exposição a mensagens sobre conspirações começa a promover o quê? Uma paulatina perda de confiança nas instituições. E aí o que eu disse antes, um problema para a manutenção de uma esfera pública racional. Porque você começa a ter a dificuldade de ter um ambiente de debate racional, um ambiente de debate honesto. E aí, enfim, fala-se agenda oculta, a bela questão de teoria da conspiração. E o que acontece é que a gente tem hoje uma piora real nas condições em que o debate público acontece. Houve uma piora real. Então, nesse sentido, do ponto de vista do debate público, andamos para trás, sim. Agora, é claro que isso também tem relação com problema social, de pessoas desesperançadas, de pessoas desfavorecidas, com baixa satisfação na vida. Então, é preciso entender que isso é causa também de um regime econômico que foi cada vez mais criando desigualdade, 1% cada vez mais rico e uma massa cada vez mais também desassistida de escolas, de saúde, sem falar também na própria crise ontológica, a crise do ser, diante de um mundo que está se destruindo. Isso é fato também, as pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais preocupadas, quer dizer, sentindo que a gente vive de fato num mundo caótico. Então isso tudo faz muito mal para as pessoas, abala as pessoas, tira a confiança, faz com que elas se sintam perseguidas, ou com que elas se sintam que tem uma conspiração, tem um grupo ali que está, enfim, sendo a causa. E no fundo, se você for ver, realmente esse mundo é feito por uma minoria. Então, a gente tem uma questão também crucial com Eres, que é a questão da imaturidade emocional e cognitiva. E aí fica aquela ideia maniqueísta de bons contra maus, eu vou me colocar no papel heróico de lutador pela verdade ocultada. E essa questão fundamental, que as emoções, ela tem um papel fundamental na forma como a gente cria e apreende o conhecimento. E a partir do momento em que você tem as redes e que abriu-se essa caixa de Pandora, que se tornou muito fácil você manipular a transmissão do conhecimento, você acabou proporcionando que esse tipo de educação, porque é uma forma de educação, né? Essas pessoas estão sendo educadas muitas vezes pelo YouTube, pelas redes sociais, e acreditam que aquilo está sendo verdade. Sobretudo quando você tem ali um interlocutor que chega nelas emocionalmente de forma a atingi-las e com isso conseguir manipulá-las, conseguir trazê-las para aquilo que elas... O grande exemplo disso é o Steve Bannon, com a Cambridge Analytica. Trouxe o mapa dele aí também. Então a gente tem a conjunção de Urano com Eres em Áries. Para mim, essa conjunção é que realmente deflagrou, digamos assim, uma conscientização mais ampla do impacto de Eres na vida contemporânea. Tá? Essa conjunção se deu entre maio de 2016 e abril de 2017. Eu considero o trânsito de Urano em Áries marcando a década do empoderamento, e aí eu digo tanto para o bem como para o mal, porque há formas e formas de empoderamento, de como os indivíduos vão, independente até do movimento em si, qual a gente esteja falando, não estou falando exclusivamente que esse movimento é bom ou esse movimento é mau, dentro de um mesmo movimento, seja ele negativo ou positivo, a gente pode ter formas diferentes
de empoderamento e de, digamos assim, inserção no campo de forças, no campo de lutas. E aí eu digo que esse trânsito foi meio que um gatilho para que os fenômenos associados a Éris se tornassem mais conscientes. Você teve o afastamento e o impeachment para um, golpes para outros em relação a Dilma, a eleição e posse do Trump e o Brexit. Se deram nesse período aí, entre maio de 2016 e abril de 2017. Mas a gente também teve e está tendo uma quadratura de Plutão com Éris. Tá? O auge da quadratura exata está se dando de fevereiro desse ano a novembro de 21. Vai acabar tendo uma relação, né, de Éris em Áries com a quadratura Urano em Áries com Plutão em Capricórnio. Então, isso se dá na mesma conjuntura, não tem como a gente separar uma coisa da outra. E aí eu trago alguns fatos preliminares, né, já que fevereiro para cá a gente tem 8 meses apenas de quadratura exata entre Plutão e Éris, né? O perigo dessa suspensão aí do Tratado de Forças Nucleares, o massacre de Suzano, que realmente pareceu uma coisa inédita, né? Assim, Suzano foi uma coisa que tinha muito nos Estados Unidos e tal, mas o Brasil é sim um dos países mais violentos do mundo, sempre foi, mas esse massacre de Suzano teve um caráter assim de ineditismo. O buraco negro, né, que eu acho que é uma metáfora interessante, essa descoberta, essa fotografia do buraco negro, eu acho que é um símbolo muito importante. E o Boris Johnson, né, assumiu no Reino Unido. Então, a minha tese a partir do descobrimento de Éris, começou um processo de divisão na sociedade brasileira. Então, eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Geralmente, muitos estão certos em seus argumentos e errados também em parte dos seus argumentos. Mas o fato é que a chegada de Lula e o PT ao poder no Brasil ocorrem concomitantemente ao advento de Éris. Então, se por um lado o governo do Lula e do PT teve o lado positivo de crescimento econômico e distribuição de renda e diminuição radical da miséria, num determinado sentido, por outro, o mensalão e os escândalos da Petrobras, né, foram a marca negativa desse governo, ainda que o problema de corrupção não seja novo no Brasil. O fato é que a partir daí você começou a ter uma nação cindida, na minha opinião, como nunca antes. Some-se a isso, que eu não coloquei aí, 2013, né? Porque acho que 2013 também, em termos de manifestações nas capitais brasileiras, todas ao mesmo tempo, foi algo inédito. O povo brasileiro se manifestando daquela forma, com aquela energia, com aquela agressividade, né? Mas ao mesmo tempo com uma força muito grande, como não se via, como não tinha acontecido, na minha opinião, de forma em todas as capitais. Você tinha coisas muito setorizadas ao longo da nossa história, mas um movimento desse, em todas as capitais, isso não tinha existido. Então a questão que eu coloco Éris teria, pois, relação com uma polarização inédita e duradoura na sociedade brasileira? Porque enquanto a gente não transcender esse período histórico, dificilmente a discórdia cessará. E aí é o que eu ponho. Éris está tendo cada vez mais uma implicação no destino do Brasil, muito em função da conjunção com o nó do norte no mapa natal. E aí, bem, eu comecei a pensar, Éris, falar de divisão. O nosso país, ele tem esse orgulho perante a América Espanhola, justamente pelo fato de ter mantido a sua integridade territorial, ainda que a América Espanhola fosse muito maior, né? E aí eu comecei a ver movimentos separatistas e o Brasil. Então o mais famoso deles é O Sul é o Meu País. E eu comecei a ver datas, 18 e 19 de junho de 2092, você tem ali, ó, vou
tirei o mapa para o meio-dia, mas você tem ali Lua, principalmente Saturno, Ceres e Lilith em conjunção. Tá? Depois eu vi em mais momentos em que esses movimentos vão se desenvolvendo, ganhando força, você sempre vê trânsitos ali naquele ponto. Então fiquem atentos a movimentos separatistas e trânsitos de planetas mais lentos sobre o Nodo Sul, Nodo Norte e Éris. E aí, enfim, a gente vai ter em 2021 Júpiter passando ali, 2022 Saturno, num ano eleitoral, e Urano em Touro fazendo quadratura. Eu acho que isso fala de uma campanha muito acirrada. Provavelmente a gente vai ter uma próxima eleição também muito acirrada. E dependendo do andar da carruagem, de como esse governo, se é que ele vai chegar até o fim, de como vai se comportar até lá, pode ser que a gente já comece a ter uma discussão mais séria sobre essa questão de uma possível, de possíveis movimentos separatistas ganhando força. Não sou defensor dessa tese, tá? De maneira nenhuma, mas eu acho que há um risco, sim, à medida que o Brasil vai ficando desgovernado, à medida que a gente vai ficando cada vez mais entregue ao tipo de situação que está acontecendo aqui recentemente. E aí, 2032 e 34, é Plutão que vai passar ali. Inclusive, sendo o primeiro trânsito, né? É a primeira passagem de Plutão sobre aquele ponto. Então, em que medida isso pode estar realmente representando, se não uma ameaça à nossa integridade territorial, a possibilidade de que, enfim, cada vez mais fiquemos divididos. Então, o ponto-chave é, o que a gente vai fazer com esse mito de Éris? De que forma a gente vai constelar esse mito? Então, Éris chegou de penetra no encontro dos deuses. Tá? A tríplice conjunção vai quadrar Éris. A primeira quadratura entre Plutão e Éris se deu nos meses de abril e maio de 2019. Você vai ter ainda a conjunção Saturno-Plutão no coração do Sol, com Mercúrio e Ceres em Capricórnio, todos quadrando Éris, e isso 2 dias depois de um eclipse penumbral da Lua. O equinócio do outono vai trazer Marte, Júpiter, Saturno, Plutão e Palas em quadratura com Éris. Então, provavelmente, o ano que vem ele vai ter também essa marca de Éris, além da tríplice conjunção, ainda que tudo seja uma coisa só, porque se deem em graus onde eles estão estabelecendo contato. No mapa do equinócio, Lua e Ceres estão em conjunção a Éris, Nodo Norte do Brasil, em quadratura com Vênus em Touro. Então já é um pouco uma antecipação daquela quadratura de Urano em Touro a Saturno, Nodo Norte e Éris que eu falei no ano da eleição. Você já vai ter na próxima, no mapa do próximo equinócio. E as lunações canceriana e libriana em 2020, capricorniana e ariana em 2021 darão destaque a esse encontro dos deuses com Éris, assim como a lua cheia ariana em 2021, sendo que a lunação libriana em outubro tende a ser uma das mais dramáticas, pois terá o envolvimento de Marte retrógrado em Éris. E aí eu também falava do índice cíclico, da importância do índice cíclico dentro dessa conjuntura toda. Aí eu busquei personalidades érisianas, mas vou pular isso por enquanto. Que a questão crucial é fechar os olhos com força não adianta, porque a Éris é ardilosa e ela veio para estragar a festa. Então você tem aí um problema que tem que ser resolvido, que tem que ser encarado. Agora, eu coloco que a chave para uma compreensão positiva de Éris está em Xena. Seu nome de batismo inicial é provisório. Então essa ideia de redenção pessoal mesmo. Então a gente não deve levar essa imagem arquetípica de Éris vinculada a um feminino totalmente negativo, né, gente? Ela pode operar em um nível muito mais elevado. A ideia-chave é a emergência de uma consciência mais ampla que coloque toda a nossa revolta
a nossa consciência de que podemos ter sido excluídos ou enganados a favor de transcender os impasses civilizatórios em meio a uma crise global e de indivíduos, né? E esses planetas com órbitas excêntricas sempre tendem a trazer o contato com reinos distantes da consciência, atravessando a nossa zona de conforto do senso de realidade existente. Então essa ideia de vitimização vingativa, de abandono, uma arrogância muitas vezes que antecipa uma queda posterior, estão muito ligados a Ares. Então Ares é fundamental você pensar a ideia do outro desconfortável. Bem aquela coisa dos mortadelas e coxinhas mesmo. O outro, o problema inferno são os outros. Né? Agora, a gente precisa fazer esse meia-culpa, entende? E aí eu acho que tem muito a ver com o que a Cláudia falou na palestra, não sei quem estava ali vendo a palestra da Cláudia ontem, que o outro sou eu. O outro sou eu. Se eu ficar na divisão, assim como se a sociedade brasileira ficar nessa divisão, não vai muito além. Então tem que ter um pacto de reconciliação nacional, digamos assim. Agora, isso vem de uma consciência transformada. Então, como é que o desconforto ele existe, o descontentamento ele existe. Mas a questão é, como é que você vai aceitar esse desconforto em função do agente de mudança que você é? Então, o fato é que diante de Ares, ou a gente tem uma expansão de consciência, uma mudança de paradigma, ou a gente vai vibrar numa frequência mais baixa de guerra mesmo, de conflito, de separação. Por isso é que eu comecei a ficar espantado, porque eu falei, olha, não, de repente, pode ser que tem tanta loucura acontecendo, pode ser que daqui a pouco no Brasil você comece a ter um discurso de que isso aqui não vai dar certo nunca junto, que nunca deu certo, e que chegou a hora de separar. Não acho impossível. Então tem uma questão chave que é o seguinte: até você aprender a nomear seus fantasmas, batizar suas esperanças, você ainda não nasceu, você ainda é a criação de outros. De fato, Ares tem a ver muito com a propensão a movimentos mais radicais, reação à autoridade estabelecida, mas que não necessariamente precisa ser de forma violenta. O surgimento de Ares é o sacode que precisamos para desempenhar o nosso papel, sem violência e derramamento de sangue, por justiça e igualdade para todos os gêneros, etnias e preferências religiosas e culturais, e por uma outra relação com o planeta e os seres vivos que aqui habitam. Porque se a gente for vibrar em Ares, no sentido da divisão, da discórdia e do problema é o outro, a gente está voltando ali para a diferenciação de Vênus no do Sul, em Leão, na casa 6. Ou a gente percebe que somos diferentes, e que precisamos conviver nesse grande cardume de sincretismo, de miscigenação, que é nó do norte, na casa 12, em Aquário, com a Ares, mas a Ares no sentido de Xena, que vai, enfim, se arrepender, fazer o seu meia-culpa, reconhecer a sua parcela de erro e partir para uma conciliação, não vai dar pé. Então eu falo dessa ideia da Ares como uma oitava superior da Lua Negra, de Lilith, do quanto Lilith fala assim de um empoderamento, de uma insubmissão, mas do quanto essa insubmissão ela precisa estar acompanhada de uma transmutação daquilo que me fez sofrer, daquilo que me oprimiu, para que a minha reação política, aquilo que me subordinou, possa ser inteligente e eu possa realmente conquistar aquilo que eu quero, sem sofrer e sem ter o fígado estourado. Então é fundamental essa inteligência emocional, essa inteligência psíquica, para poder transmutar a raiva e a revolta, para que você possa de fato atingir os seus objetivos políticos, seja num relacionamento opressivo, seja em relação a uma condição opressora do capitalismo, da política no momento atual. Então Ares no mapa coloca o desafio de acreditar mais em si mesmo e desenvolver uma estratégia política de afirmação, negociação e emancipação para além de uma postura destrutiva e inviável no jogo de forças. Mesmo que haja grande dissonância entre o indivíduo e o espírito de seu tempo,
Isso passa, inclusive, pelo reconhecimento da diferença dos interlocutores, ainda que os antagonismos possam parecer irreconciliáveis. Então, a gente tem Eris em Áries, de 26 a 2048, que eu acho que fala muito dessa crise de identidade do eu no mundo contemporâneo. Está muito relacionado a isso. E, ao mesmo tempo, quanto a gente fica, né, tendo cartões de visita descolados, vários perfis em redes sociais, como se isso fosse uma forma da gente estar cuidando das feridas do eu de uma maneira ilusória, né? Tem muito a ver com isso também. Os aspectos fluentes com Eris são vetores de expansão de consciência, capazes de trazer um novo tipo de compreensão sobre como inverter comportamentos destrutivos, fazer mudanças mais radicais ou simplesmente discordar de algo de forma persuasivamente inteligente e emocionalmente positiva, ficando calmo e sendo capaz de deixar seus interlocutores calmos também, para que possam compreendê-lo melhor e talvez até serem cooptados para as suas intenções. Os aspectos tensos com Eris, eles promovem mudança, mas sempre de uma forma de choque, de estrondo, de revolta, criando divisão. Esse cara eu acho que é muito importante, porque ele que é o cara que arquitetou toda a manipulação pela Cambridge Analytica, pelo Facebook, através das redes sociais e dos algoritmos para ir convencendo as pessoas, inclusive aquelas coisas feitas pelo WhatsApp, para eles irem paulatinamente fazendo a cabeça das pessoas para votarem quem elas querem. Tá? Aí eu falo rapidamente. Ele tem Eris. Ele, na verdade, tem Lilith em oposição exata a Eris. Tá? Só que ele tem o Sol ali, canalizando de forma muito inteligente essa revolta, ou essa capacidade de criar divergência. Tá? O livro de cabeceira dele é A Revolta contra o Mundo Moderno, que é um esotérico ligado ao Mussolini. Então isso aí já diz tudo. Eu acho legal também trazer a Lucy Lawless, que é a atriz que fazia a China. Ela inclusive já trabalhou em mina de carvão, enfim. Ela mandava na escola todo mundo fechar a torneira porque o pai dela era prefeito e ela dizia que ela achava que o pai dela pagava a conta, então ela ficava controlando isso. Ela tem Sol em conjunção com Eris, tá? E Lilith, trígono Plutão. Queria trazer um exemplo de uma pessoa, tem a Malala também, que você já ouviu falar, da Greta. Não me ouçam, ouçam os cientistas. Quer dizer, é o contrário. Ela não está negando a ciência, ela está dizendo, gente, vocês estão negando a ciência, ou fingindo que a ciência não está dizendo o que está na cara da gente. Como é que vocês são hipócritas e não mudam essa realidade? Você vê que ela tem um argumento oposto, um raciocínio oposto. Bem, ela tem um grande trígono de Eris com Júpiter e Plutão. Estou reparando que trígonos de Júpiter com Eris estão trazendo pessoas que têm uma atitude positiva nessa luta contra porque no fundo são pessoas que querem vencer alguma coisa. Esse que é o fato. Então, por exemplo, a Marielle Franco tinha Júpiter, trígono, Eris, só que em vez do Plutão em Sagitário, é o Netuno em Sagitário. Então estou vendo que Júpiter, trígono, Eris, grandes trígonos, enfim, muitas vezes trazem pessoas do lado do bem, vamos falar assim, se é que me permite. O que é interessante colocar é que ela tem Sol Quiron, nasceu numa lua nova em Capricórnio, né? Esse trio aqui está em Quiron, está em trígono com a Lilith. E o que é interessante, né, é que ela tem a questão do Quiron como uma ferida, mas de Quiron como maestria de vida. A ferida é uma proposta de você desenvolver maestria de vida em função daquilo que você tem como problema. Então ela já tem uma consciência de que o autismo dela é o poder dela.
no primeiro momento ela não falava com ninguém, ela ficava recolhida e tal. Hoje ela já tem uma consciência que a cabeça dela funciona diferente, que ela tem uma forma de olhar as coisas diferente e que ela levou até a sério a questão do problema ecológico de uma maneira diferente, justamente em função da doença ou da diferença que ela tem. Então, acho que é um exemplo clássico também de estudo para Kiron, porque Kiron é sempre um desafio de você desenvolver maestria de vida a partir de um problema, de uma dificuldade, de uma doença. Bem, são vários aqui, Maria Quitéria, Bolsonaro, e por aí vai Marielle, mas enfim, o tempo acabou. Tem vários, né? O Bolsonaro, ele é Sol, Éris, né? E ao mesmo tempo, ele tem um Marte em Touro em oposição a Lilith, Juno e Saturno em quadratura com Vênus, tá? Segundo esse mapa aqui, né, que tem a questão de horário, não é uma unanimidade, mas você vê que ele não tem condição de respeitar aliança nenhuma, né? Impossível. E sempre envolvendo esse elemento da agressividade, enfim. Então esse é um caso interessante também. Bem, gente, vamos ficar por aqui hoje. Agradeço a atenção. Pessoal, só não esqueçam de preencher o questionário.